19 horas, dá para a gente ir começando aí, fazendo uma rápida introdução. Como é de praxe, vamos trabalhar com vocês 5 funções, tá? Quem por acaso perdeu o material, né, não acompanhou todas, pede aí que a gente manda a lista completa, então você recebe sempre aquele bloco das 5 funções que a gente vai trabalhar no dia. Então, a função de hoje, função aleatório, função aleatório entre, a ideia da função quociente, raiz e romano. Algumas funções, eu falo, elas são curiosas, né? A pessoa, puxa vida, se cair em prova é a primeira que eu vou riscar, porque eu acho que não existe. Não existe, tá? Realmente não é uma cobrança tão efetiva, mas, né, é interessante a gente saber, e aí eu vou dar exemplos de como isso já caiu em prova. Eu até comentei com os colegas que, às vezes, eu tenho buscado exemplos onde a função ela aparece de forma isolada, tá? Isolada, não no meio de um outro cálculo. Mas você vai ver que, se a gente pesquisar, procurar, daqui a pouco a gente encontra essa mesma função, essa mesma cobrança dentro de uma outra função. Uma função C, ele coloca lá o quociente. Uma função, né, outra qualquer, né, e aí joga mais essa como participando do cálculo, tá? Então, a gente selecionou 100, e eu até pedi para os colegas, né, agora nós temos 13 alunos, que quem tivesse alguma questão de alguma função que a gente ainda não viu, e quiser incluir, fica tranquilo, manda aí para nós que a gente pode adaptar, ajustar, né, e incluir essa a pedidos, ok? Então fica aí novamente essa orientação. Se quiser para a próxima aula, aula 11, pode sugerir alguma função. Tranquilo? Bem, vamos dar uma olhadinha então. Nossa primeira função da noite, função aleatória. Como é que ela funciona? Primeiro, a gente sabe que no calc, por exemplo, as funções que exigem acento tem que ter o acento. Então, aleatório, se você não botar o acento, ele vai rejeitar. A função aleatório retorna um número aleatório real maior do que ou igual a zero. Maior que ou igual a zero e menor que 1. Volta aqui, volta aqui. Bem, então, maior ou igual a zero e menor que 1, distribuído uniformemente. Então, novamente, a função aleatório é daquelas que, dentro do parênteses, não, onde se viria o argumento, né? Ela não apresenta nenhum tipo de argumento. É simplesmente isso, igual, aleatório, abre e fecha parênteses. Ok? E a cada vez que a planilha for recalculada, ele vai sortear, ele vai trazer esse número de forma diferente, tá? Ele vai retornar um novo número aleatório. Valores reais de 0 a 1. 0 a 1. Ok? Bem, então, a gente usa muito, de repente, para fazer um sorteio de um valor, sorteio de um número. É claro que, como aleatório, os números que ele vai sortear, que ele vai trazer, vão ser números fracionários entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Ok? Então, números reais, né? Entre 0 e 1. Dá uma olhadinha nesta questão. 2020, a banca é a CP Com, aplicada na prefeitura de Pirpirituba, Paraíba, para agente administrativo. Fala aqui do Excel, mas lembrando, essas funções podem também ser vistas, podem ser trabalhadas tranquilamente, né, junto à ideia do calc. Funciona igual. Só um segundo, só. Bem, então, no Excel 2010, versão em português, a fórmula, na verdade a função, né? A função aleatório, cuja sintaxe é igual, aleatório, com um acento,
abre e fecha parênteses, é responsável por retornar um número. Cara, é o tipo da questão que não pede para você resolver. Até porque, o que a função aleatória vai trazer como resultado? É um valor diferente a cada momento. Então, é mais a ideia da definição, do conceito. Ela vai trazer um valor de 0 até 1, de 0 a 1, um valor real de 0 a 1. E você vai ver que as alternativas, ela é justamente tirada do ajuda. Olha só. Um valor inteiro. Lembra que eu corrigi? Né? Lembra que eu corrigi? Não é um valor inteiro, não é um valor fracionário, é um valor real, real. Então, inteiro não é. Inteiro não é. Até porque inteiro entre 0 e 1 só tem dois números, né? O próprio 0 e o próprio 1. Então, seria um sorteio meio esquisito, com duas possibilidades. Então, não é um número inteiro. Risca, risca, risca. É um número real. Real. Maior ou igual a 0 e menor do que 1. Tá? Menor do que 100, perdão. Menor do que 100. Distribuído uniformemente. Não. Ele está entre 0 e 1. Entre 0 e 1. Distribuído uniformemente. Ok? Por isso a resposta aqui para nós. E você, então vou voltar o slide aqui, ó. É exatamente a definição. É exatamente o que consta no ajuda. Ok? Volta para cá. Resposta da primeira questão, letra E. Letra E. Entendemos ali o papel da função aleatório. Então, ele vai trazer valores entre 0 e 1, né? A cada vez que eu pedir para recalcular, e lembrando para recalcular é o F9, né? Ele vai novamente trazer um novo valor. Um novo valor. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. Olá, Luiz, tudo bem? Entrou depois. Roberta, que entrou depois. Boa noite, boa noite. Já estamos comentando aí a nossa primeira função da noite, a função aleatório. Tá? Lembrando, traz um valor e, na verdade, nos argumentos não vai nada. É simplesmente igual, aleatório, abre e fecha parênteses. Alguma dúvida? Alguma pergunta a respeito desta função? Bem, o aluno pode questionar, professor, onde é que a gente vai usar isso? Para que serve? Como eu falei, né? Então, muitas vezes, quero fazer um sorteio, quero fazer... É claro que nesse sorteio, como ele vai trazer valores fracionados, né? Entre 0 e 1, muitas vezes eu tenho que fazer no malabarismo, né? Pegar e multiplicar esse valor por 10 e trazer apenas a parte inteira. Aí, com isso, eu consigo fazer com que ele sorteie, né, valores entre 0 e 10. Mas para não ter que fazer esse malabarismo, eu poderia usar uma outra função muito parecida, que é a nossa função número 47. A função 47, só um segundo aqui. Pessoal, ainda estão assistindo, acompanhando, ok? Eu falo porque a Roberta caiu, né? Ok. Agora há pouco travou, mas agora tá ok. Veja, como eu falei, né? Em casa, a oscilação da internet é bem menor, bem menor. Mas, mesmo assim, hoje, né, Luiz é uma prova viva disso, né? Fechou o tempo, caiu pedra pra caramba, né? Então é normal que em algumas regiões a internet possa estar meio ruim. Então, se der problema, falhar, qualquer coisa, avisa a gente aí pelo WhatsApp, manda mensagem e a gente tenta aí ou pausar, ou até mesmo se for o caso, né, para todo mundo adiar. Ó, esse R deve ser a Roberta. Voltou, conseguiu voltar? Beleza. Né? Então, como eu estava falando, Roberta, deve estar tendo alguns problemas isolados de algumas regiões, ok? Porque o tempo, né, olhando para cá, agora já escureceu, né, olhando ali fora, né, a janela estava preto mesmo, né? E como o Luiz mesmo falou, caiu pedra em vários lugares. Mas vamos lá. Estávamos comentando sobre a função 47. Para não ter que fazer aquele malabarismo, já que eu quero escolher um número, né?
um número inteiro, digo o número de 0 a 10, né? 0 a 10. Então, eu vou usar uma outra função. Eu vou usar a função aleatório entre. Então, veja, aqui sim, no aleatório entre, ele sorteia, ele traz um valor inteiro. Onde eu vou dizer os limites. Qual é o número inferior, qual é o número superior. O menor inteiro que ele pode retornar e o maior inteiro que ele pode retornar. Então, né, é uma brincadeira. Diga um número de tanto a tanto. Eu vou dizer aqui o inferior e o superior, e a própria função vai sortear, vai trazer esse número. Veja que nesse caso, os argumentos são obrigatórios. Tanto esse inferior como o superior são obrigatórios. Ok? Alguém aí? Débora? Oi? O microfone, acho que está... Desculpe. Isso. Estava dando um zunidinho aí, né? Tranquilo. Bem, então, parecido com a função de antes, só que a função de antes é um número real, entre 0 e 1. Aqui não, aqui eu vou definir os limites. E é um número inteiro, Dá uma olhadinha nesta questão. Veja, IDECAM 2016. Câmara Municipal de Aracruz, Espírito Santo. Em uma escola infantil, foi realizada uma competição de futebol e participaram diversas equipes formadas pelos alunos de cada sala. Um time sagrou-se campeão, porém a bola utilizada na disputa pode ficar com apenas um dos 11 alunos que formaram o time. Para solucionar o problema, em vez de fazer aquele sorteio, botar um papelzinho no boné de um dos moleques, não, né? O professor, o técnico, sugeriu realizar um sorteio com números de 1 a 11 para atribuir o objeto de forma justa e transparente. Mas para isso ele quer usar o Excel. Tá de sacanagem, né? Pega aí um boné das crianças aí, põe uns papelzinhos e manda sortear, pronto. Né? Mas ele quer fazer o sorteio pelo Excel. Lembrando, tá falando do Excel, mas funciona exatamente igual para o Calc. E aí ele quer saber que fórmula, que função eu vou criar para isso. Não existe a função sorteio. Sorteio C? Não. Existe a função aleatório. Porém, a função aleatório ela não tem argumentos. Então seria abre e fecha, e ela sortearia um número entre 0 e 1. 0 e 1. Entre 0 e 1. Ok? Um número real. Então sorteou 0,15 alguma coisa, né? Põe aí, para quem vai a bola? É ruim. Então aqui a solução melhor foi usar o aleatório entre. Onde eu vou definir o inferior, 1, e o superior, 11. Ele vai sortear qualquer valor entre esses números. Só para entender, isso aqui não é matemática, não é intervalo aberto ou fechado, não, né? Isso aqui, na verdade, é parênteses da ideia do argumento. Então, o 1 entra, sim. O 11 entra, sim. Qualquer valor entre 1 e 11, inclusive. Resposta, letra D. Ok? Vamos lá para o nosso chat. Vamos ver se tem alguma dúvida. Beleza, né? O R ali, Roberta, tranquilo, conseguiu entrar de volta, ok. E o Luiz comentando realmente, né? Teve chuva forte aí mesmo, né? Loucura total. Sorte que eu saí antes da empresa. Pois é. Então, alguns ficaram pelo caminho, né? Tomaram um caldo, com certeza. Dúvida? Aleatório e aleatório entre. Então, não esqueça essa diferença. O aleatório, um valor real, ok? Entre 0 e 1. O aleatório entre um número inteiro entre o inferior e o superior. Ok? Entre o inferior e o superior. Boa. Então, matamos duas funções, né? De sorteio de valores, sorteio de números, né? Vamos trabalhar outra função agora. A função 48 é a função quociente.
Lembra que a gente já viu, numa outra aula nossa, a tal da função mod? Lembra da função mod? A função mod eu expliquei da seguinte maneira. Eu vou pegar um número x, vou dividir pelo número y e vou trazer o resto da divisão. Então, vai pegar o x, vai dividir pelo y e vai trazer o resto da divisão. No caso aqui, a função quociente retorna a parte inteira de uma divisão. Então, ele vai retornar esta parte, a parte inteira de uma divisão. Nós temos o numerador, o denominador, né? O meu exemplo mais legal, né? X e Y, né? Pô, você lembrava quem era o numerador, quem é o denominador na história? Tá? Para cá tem que lembrar, né? Tem que lembrar para poder resolver a função. Senão a banca pode te sacanear e trocar as bolas. Então, numerador, o número que vai ser dividido. E o denominador, o número que irá dividir. No meu caso, é o meu x e o y, lá do exemplo que eu dei, da função mod. Os dois argumentos são obrigatórios, os dois, tanto numerador como denominador. Se por acaso não for um valor numérico, por um endereço de uma célula que não tem, ele vai trazer uma mensagem de erro, valor inválido, ok? Vamos dar uma olhadinha numa questão? Olha só. 2010, Zambini, Prodesp, São Paulo. Técnico em informática. O dono de um estabelecimento comercial pediu a um de seus funcionários o levantamento do estoque de cervejas da marca A, B e C. Ao verificar a quantidade de produto em seu estoque e a sua demanda diária, concluiu que seria insuficiente para que durante 30 dias não tivesse, né, de repor o estoque. Qual seria a fórmula aplicada para calcular o número de dias até que se esgotasse os itens da marca C? Ó, só um pequeno porém aqui, eu acho que foi uma falha minha que a gente vai corrigir depois. Claro, falta a planilha. Mas mesmo faltando a planilha, mesmo sendo uma falha minha, porque eu não sei onde é que está o estoque da marca A, da marca B, marca C, não sei, não fala. Eu vou fazer o seguinte, eu até então não sei da função quociente, mas eu sei que não existe a célula 4C, não existe a célula 4B, porque célula é coluna primeiro e linha depois. Então não existe e não existe. Ok. Não existe e não existe. Ok. Sobrou o quê? Aqui. Agora sim. Provavelmente B4, né? Calcular a fórmula, o número de dias até que se esgotasse o item da marca C. Tá? Então, ele vai provavelmente pegar e dividir, aqui é o item da marca, né? E ele vai dividir pelo outro valor. Detalhe, aqui tem 2 pontos. Lembrando que a nossa função aqui, o quociente, não existe a função dividendo, existe a função quociente, é o número e pelo qual se vai dividir. Então eu vou pegar o B4, ponto e vírgula, que é o que separa argumentos, e dividir pelo C4. Resposta, letra E. Veja, eu nem precisei da planilha. Porque alguns erros aqui eram grosseiros. E a única que a estrutura do endereçamento está certo, ele coloca 2 pontos, que não faria sentido, pegaria um intervalo, e ainda usa uma função que não é o caso, dividendo. A função é quociente, para trazer justamente, né, essa divisão e quantos dias a gente vai conseguir usar até esgotar a marca tal. Ok? Bem, então,
Vamos dar voltada aqui, voltar aqui rapidinho. Temos um comentário. Né? Isso. Quando a gente explicou a função mod, a Roberta quis nomear a função de rest. Já que trazia o resto, né? Trazia o resto. Para e pensa. Esse aqui traz o quociente, o nome tá bonito, tá certo? Tá certo. Né? Que é a parte inteira da divisão. Tá? Então, isso mesmo. Dá para associar essas duas funções, né? Para lembrar como é que funciona. Ok? Volta aqui. Uma traz o resto da divisão, que é a função mod, e o outro traz justamente essa parte inteira da divisão, que é a função quociente. Legal? Mais uma função, então, para a nossa lista. Vocês viram que hoje é a nossa aula 10, e hoje a gente vê até a função 50. Ou seja, estamos na metade do caminho. Claro, daqui para frente vão começar a surgir funções não tão cobradas, não tão usuais em prova. Por isso, eu até pedi, quem quiser mandar alguma sugestão, professor, essa função a gente não viu ainda, dá para o senhor comentar? Porque eu vi em tal prova. Ok? Estaremos atendendo a pedidos também. Eu já tenho a lista, mas nada impede que eu possa antecipar ou incluir a sua função. Tranquilo? Vamos lá. Vamos para a próxima. A nossa função 49, raiz. Essa eu já trabalhei até em aula, e eu sempre lembro o aluno, eu não tenho um operador matemático para radiciação, não tem. O que eu tenho é uma função para a raiz. E detalhe, somente para a raiz quadrada. Então, se eu quisesse representar a raiz cúbica de um número, eu ia pegar esse número e elevar a 1/3. Ok? Porque eu não tenho um operador, eu tenho um operador de potência, mas não tenho um operador para radiciação. Agora, se é uma raiz quadrada de um número qualquer, ok? É mais simples, porque aí eu tenho a função chamada raiz. Quais são os argumentos da função raiz? O número do qual se quer obter a raiz quadrada. Pronto. Perfeito? E esse número, claro, é obrigatório. Esse argumento, né, o número do qual você quer extrair a raiz, ele é um argumento obrigatório. Ok? Então não esquece, não. Eu não tenho uma função para raiz cúbica. Já cansei de ver... professor, dá para fazer assim, ó. Raiz de 9 a raiz cúbica. Não. Isso não existe. A função raiz é aplicada sempre para a raiz quadrada. E ela pede um único argumento, o número do qual você quer obter a tal da raiz. Dá uma olhadinha nessa. Olha só. 2016, IDIB, Prefeitura de Limoeiro do Norte, Ceará. Prova de agente administrativo. Analise as seguintes células do documento da planilha eletrônica do Excel. A2 tem B5. Como assim A2 tem B5? A2 tem B5, ó. B5 tem o quê? 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é 16. Então, A2 tem 16. A2 tem 16. B2, fruto do cálculo, também tem 16. E adivinha, C2 tem raiz. Raiz do quê? De 16. Podia ser, né? Raiz de A2. Podia ser, mas não, né? Raiz que ia dar na mesma coisa, tá? E aí, pessoal? Qual é a raiz quadrada de 16? 4. 4 vezes 4 ao quadrado, 16. E no final da história ele pergunta assim, ó.
Quanto é que dá? Aqui é B5, tá? Perdão. Aqui é B... Opa, horrível agora, né? B5. Ok? Quanto é que dá? A2 mais B5 mais C2. 32 e 4, 36. 36. Cara, a questãozinha, eu falo, né? Se o cara não sabe resolver a potência, ele não sai do lugar, porque depende aqui. E se ele não conhece a função raiz, tudo bem, ele até pode chutar, né? Pode chutar. Pô, que raiz vai ser o quê? Vai ser raiz quadrada, sei lá, né? Então ele vai chutar. Mas, né, se ele não conhece, ele não sai do lugar, não resolve essa equação simples. A2 mais B5 mais C2. Resposta D de dado. Vamos dar uma olhadinha? Opa! 36, isso mesmo, acertamos. Né? Resposta à letra D, 36. Pergunto aos nossos participantes. Débora, Thaís, Luiz, Roberta, Salete, Thaísa, tudo ok? Tudo ok? Até aqui, perfeito. Bem, vimos aí 4. Vamos para a quinta função. Quinta função. A nossa quinta função do dia é a função romano. Romano. Converte um algarismo arábico. A gente usa, nosso padrão numérico é padrão arábico, né? Ó, número 10, seu formato arábico. Ele vai converter esse valor para o formato romano, né? Acho que todo mundo conhece. Alguns números em formato romano o pessoal conhece. Tá? Claro que a partir daí, esse número eu não posso usar isso num cálculo, tá? Num cálculo. Ele vai trazer isso como um texto. Não dá para somar quanto é que dá x mais x mais x e achar que o resultado vai ser 30. Ou mesmo 30 em romanos. Não, não. Ele vai entender isso como um texto. Qual é a sintaxe? Qual é a sintaxe? O número o qual você quer converter, e esse segundo argumento é a tal da forma. Esta forma é opcional. Aí, eu diria, existe uma série de formatos que não são tão usuais. Não são tão usuais. Então, geralmente, aqui vai estar, né, sem a ideia dessa forma, e ele vai trazer no padrão clássico que a gente fala. Ok? Bem, por que eu digo isso? Você sabia que o número... Todo mundo conhece o número 1, né? Número 1, número 2, tranquilo? Né? Número 3. Como é que faz 4 em romano? 4 em romano. Esse é o 4 em romano. Só que o 4 também é aceito assim, ó. Também é aceito assim. Também é aceito assim. Então existem outras formas, opa, volta aqui, outras formas de representar. Isso não só o 4, mas, né, é o 9 e vários outros, né? Eles podem ser apresentados de outras maneiras. Mas eu diria que em prova, normalmente, aparece aqui o formato padrão. Padrão. Perfeito? Então, esse segundo argumento, ele é opcional. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Eu não achei muitas questões abordando a função romano. A que eu achei foi de 2015, da Fundep, tratando assim, para sanar a dúvida de como se escreve 2301, né? 2301 em algarismos romanos. Marcelo ativou o Excel, poderia ser o Calc, e digitou a fórmula A1 romano 2301. Só para você entender, ele vai trazer como resultado 1000, 2000, 100, 200, 300 e 1. Vai trazer isso. Isso. Assinale a alternativa que apresenta o recurso do Excel utilizado por Marcelo. Quando o Marcelo criou isso, o que ele criou? Uma equação? Uma expressão? Uma função? Ou uma macro? Eu digo para o aluno que macro não é.
Macro é uma programação usada para automatizar uma tarefa. Agora, volta e meia em prova, ao invés de chamar de função, você já deve ter visto, e aqui mesmo na nossa lista tem questão, falando de fórmula. Ao se criar a fórmula aleatório, e aí? E aí? O termo técnico, o termo correto é função. Mas a gente sabe que dependendo da banca, ele vai chamar de expressão, ele vai chamar de fórmula, tá? Mas claro, né? Na hora da verdade, e aqui ele está cobrando o que é isso mesmo? O que é? Isso aqui é uma função. Função. Tanto é que a função segue a regra, igual nome da função, no caso romano, e entre parênteses, os argumentos. E nesse caso, só aquele obrigatório, o número qual você quer converter para romanos. Ok? Então, tivemos até uma aula de números romanos hoje, hein? Resposta, letra C. Letra C. Opa, volta aqui. Aí, beleza. Perguntas, amigos. Amigos, amigas. Tudo ok? Tudo ok? Cite somente no Excel e Calc? Bem, eu falo que esses dois são os exemplos de planilha eletrônica mais cobrados em concurso. O Calc do LibreOffice, né, e o Excel do Microsoft Office. O que acontece? Nós já tivemos questões falando do Google, né? O Google tem o Google Docs, o Google Planilha, tá? Só que o Google, ele trabalha as funções em inglês. Então lá, né, pode até ter algumas variedadezinhas, mas é outra história, é outro tipo de cobrança, tá? Então, inclusive nós já vimos isso, né, a questão de poder ou não poder cobrar a função em inglês. Normalmente, as funções são cobradas em português. E as poucas vezes que cobrou em inglês, algumas delas não eram nem do Excel, não eram nem do Calc, era do Google. Perfeito? Mas eu diria que as funções que você encontra no Excel, você encontra no Calc. Então, para o nosso caso, Polícia Civil, é só o Calc. Você que vai fazer Polícia Federal, isso também serve, essa aula também serve para você. Vale igualzinho. Perfeito? Legal. O Luiz perguntou, esse 4 pauzinho, ele não existe, né, professor? Existe, Luiz. Existe. Vamos lá, é um romano clássico, antigo, tá? Existe sim, eu na época de escola, né, também, isso era um erro, tá? Mas pesquisando, procurando, até porque, né, brincando com as funções, eu vi que ele já representou isso, assim como tem a função romano, tem a função arábico, tá? Então, a função arábica, ele vai pegar aquele valor romano e vai transformar isso num número que você conhece. Então, se você botar os 4 pauzinhos, 4i, e usar a função arábica para converter, ele vai dizer que isso é o número 4. Ele reconhece sim. Eu também, na época de escola, eu só aprendi o IV. Então, vivendo e aprendendo, né? Também mas eu falo, é o tipo do conhecimento que a gente guarda para nós e para o concurso. Não sai falando para os outros vão rir da gente. Escreveu o número 4 errado. Até explicar para eles, convencer que isso existe, que o Excel e o Calc entendem, né? Eles dizem, não, você está doido. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Pendências? Bem, fechamos aqui então mais uma aula, fechamos então já metade de 50 funções da mão. Tá? Próxima aula nossa, mais sim, e aguardo sugestões aí, se vocês tiverem alguma, né, seria interessante a gente já incluir conforme a pedido de vocês, certo? Um abraço, boa noite a todos e até a próxima. Até mais.